Olá, tudo bem? Hoje o nosso assunto é sobre comunicação científica e como que ela se dá através dos meios de divulgação, como por exemplo as revistas e os portais científicos. Nós temos uma série de rivalidades na ciência que remontam desde esse duelo de concepções entre a ciência e a religião, depois passando ciência versus ciência, como Newton e Leibniz disputando quem criou o cálculo, Bill Gates contra Larry Ellison, Nikola Tesla e Thomas Edison, que disputaram sobre a eletricidade e a distribuição dessas correntes para iluminar as cidades. Luc Montagnier e Robert Gallo, que muito disputaram para definir quem descobriu o vírus HIV. Várias dessas rivalidades estão descritas em livros, por exemplo, eu deixo aqui algumas sugestões de leitura, o Rivalidades Produtivas, do Michael White, é um livro bem interessante que destrincha muitas dessas, e é claro, eu também sugiro a leitura do Conselho para um Jovem Investigador, do Santiago Ramon e Cajal, que também remonta um pouco esse cenário de disputa na neurociência no final do século XIX e começo do século XX. Nós temos uma influência muito grande do capitalismo sobre a ciência, e isso é inegável, e a ciência então desenvolveu um método de trabalho que utiliza muito dessas concepções, por exemplo, em que se tem produto final, que é a descoberta efetivamente, a produção do conhecimento materializada na figura de um artigo científico. Então nós podemos dizer que a ciência também opera nessa mesma lógica produtivista, de quase que de uma linha de montagem. Então a ciência básica, ou chamada também de ciência fundamental, ela tem nos artigos, portanto nas publicações, a sua forma principal de comunicar suas descobertas. E isso permite que seja possível conseguir mais financiamento para que essa ciência seja feita. E isso produz então um feedback positivo em que essa retroalimentação move essa ciência fundamental dentro dessa concepção mais romântica. É claro que com o fortalecimento dessa concepção de que a ciência ela também precisa ser inovadora, só que inovadora mais no sentido de gerar algum produto que tenha uma aplicação, é que nós conseguimos imaginar essa ramificação para a ciência aplicada, a partir da ciência fundamental. E dentro dessa nova lógica, o produto agora substitui as publicações do ponto de vista de importância. É claro que as publicações elas também têm uma perspectiva de gerar algum produto futuramente, mas nem sempre. As publicações elas podem ser importantes para gerar algum debate ou modificar alguma concepção anterior. Mas o produto em si, ele visa um mercado e, portanto, gera riquezas. E isso pode produzir um feedback positivo para essa ciência aplicada. Mas isso ainda não está muito claro o quanto que esse feedback acontece de uma maneira a sustentar essa ciência aplicada. E mais ainda, o quanto que esse mercado pode produzir um financiamento para essa esfera mais está diretamente ligada com a ciência fundamental. Mas, de maneira geral, as publicações ainda são um bom termômetro do desenvolvimento científico de um país. Olhando a participação brasileira na literatura mundial, podemos perceber que o Brasil é o 13º país que mais produz ciência no mundo. É claro que muito atrás dos 2 primeiros colocados, Estados Unidos e China, mas ainda assim à frente de países como Holanda, Rússia, Suíça e Suécia. Nós também podemos observar que a Universidade Federal do Paraná ela é a 8ª universidade brasileira mais produtiva, e quando nós analisamos apenas as produções da área de ciências biológicas, nós estamos em 7º lugar, trocando de posição com a Universidade Federal de São Paulo, que é uma instituição muito tradicional nessa área de ciências biológicas. Mas deixando de lado um pouco essa perspectiva quantitativa de número de produções científicas, a gente precisa olhar agora para uma outra característica que diz respeito à qualidade dessa produção. E aí a gente precisa falar um pouco
de indicadores de qualidade científica e o principal deles é o fator de impacto. O fator de impacto de uma revista ele foi proposto pelo Eugene Garfield, que fez o seu mestrado em biblioteconomia e informação científica na Universidade de Colômbia no ano de 1954. Em seguida, ele obteve seu doutorado em linguística estrutural pela Universidade da Pensilvânia no ano de 1961. Durante esses anos, o Garfield desenvolveu o conceito de um índice de citações científicas, publicando na revista Science em 1951. Esse índice ele chamou de fator de impacto, em que se computam duas variáveis. Uma é o número de citações que aquele periódico obteve ao longo do período de um ano, dividido pelo número de artigos publicados por aquela revista nesse mesmo período. Portanto, esse exemplo mostra que se uma revista obteve 920 citações de seus artigos ao longo de um ano e ela publicou 320 artigos ao longo desse mesmo período, o fator de impacto dela é 2,875. Desde então, essas análises quantitativas das citações elas têm sido usadas como métricas definidoras da qualidade científica, principalmente por agências financiadoras de projetos de pesquisa. Isso foi marcadamente observado a partir de 1975, quando foi criado o Science Citation Index, ou SCI, que foi uma criação do Garfield, e começou então essa compilação dos fatores de impacto de revistas selecionadas. O Garfield também fundou o Institute for Scientific Information, também conhecido como ISI, que depois foi adquirido pela Thomson Reuters e atualmente pertence a um outro grupo chamado Clarivate. Atualmente, os relatórios anuais com os fatores de impacto são publicados no Journal Citation Reports do Clarivate Web of Science. Então, com isso, a gente pode observar comparativamente como que esses fatores de impacto se distribuem ao longo dos anos nessas revistas científicas e, com isso, a gente pode compará-las. Portanto, podendo assim definir quais revistas têm maior ou menor penetração na comunidade científica. É possível, então, entrar no site do Journal Citation Reports, clicar aqui em selecionar por categorias, depois selecionar as categorias. Se nós selecionarmos neurociências ali na linha 5, podemos abrir uma lista agora que ranqueia todas as revistas de neurociência pelo fator de impacto. Então é possível observar que a Nature Reviews Neuroscience é a revista de neurociências com o maior fator de impacto, 32.635, seguida pela Nature Neuroscience, um fator de impacto de 19.912, e assim sucessivamente. Então essas revistas no topo da lista são as mais influentes da literatura, e portanto isso significa que publicar nelas é uma tarefa muito difícil. Qualquer artigo publicado nessas revistas ele tem um potencial de fato produzir um avanço significativo dentro daquela área específica. Em quais revistas nós, aqui da Universidade Federal do Paraná, especificamente do nosso grupo de Neurofisiologia, conseguimos publicar? Então essa é uma lista com algumas das melhores revistas que nós já publicamos. Então percebam que o fator de impacto, embora alto em alguns casos, como é o da Sleep Medicine Reviews, nem sempre são tão altos quanto da Nature Neuroscience. Mas ainda assim são revistas muito respeitadas na área e com ciência de alta qualidade. A CAPES, que é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior, que normatiza a pós-graduação no Brasil, ela também cria uma série de estratificações dessas revistas no que ela chama de Qualis CAPES. Nós temos aqui representado duas réguas que indicam o Qualis CAPES para uma área que é a de Ciências Biológicas 2, a qual a fisiologia se encontra contida. Percebam que o extrato mais elevado é o A1. Em 2010, uma revista, para ser classificada como sendo A1, ela teria que ter um fator de impacto igual ou superior a 5. No quadriênio vigente, que encerra este ano, a revista, para ser classificada como A1, ela tem que ter um fator de impacto maior do que 4,7. Então essa diferença se dá pelo histórico de publicações na área.
A CAPES olha para os anos anteriores e com isso calcula as medianas de fatores de impacto produzidas pelos pesquisadores da área. E com isso, essa estratificação podia mudar a cada quadriênio. Vejam que uma revista classificada como B2, ela tinha que ter o fator de impacto em 2010 maior ou igual a 1,34 e menor do que 2,26. Já uma revista B2 por Qualis vigente, ela tem que estar contida entre 1,97 e 2,3 de fator de impacto. Então é claro que todos os pesquisadores tentam concentrar sua produção nesses estratos mais elevados. E a avaliação dos programas de pós-graduação também tem esse olhar de avaliar melhor os programas que conseguem concentrar a maior parte da sua produção mais próxima desses estratos mais altos. Houve uma outra discussão entre 2019 e 2020 que tinha por objetivo propor um novo Qualis referência para a CAPES, unindo todas as áreas e, portanto, normalizando discrepâncias que são evidentes. Esse novo Qualis referência, então, mostrou que a área com maior densidade de produção nos estratos mais elevados, agora contidos no intervalo entre A1 e A4, era a área CB2. E essa área CB2, então, continha entre 2018 e 2019 81% da sua produção nesses estratos de maior qualificação. Em contrapartida, a área com menor percentual de produção nesses estratos entre A1 e A4 foi a área de ensino, com 38% da sua produção nesses estratos. Agora, isso não significa necessariamente que uma área produz ciência de pior qualidade do que a outra. Na verdade, isso significa que esses indicadores de qualidade de produção, eles não levam em consideração uma série de outros fatores que são características das áreas, como, por exemplo, livros. A publicação de livros, ela não é adequadamente computada nesse cálculo dos estratos. Portanto, uma área que tem a maior parte da sua produção concentrada em livros, como é o caso da área de ensino, ela não vai ser bem avaliada por uma métrica que favorece a publicação de artigos em periódicos internacionais indexados, como é o caso da área de Ciências Biológicas 2. Uma outra métrica que vem crescendo ultimamente é o índice H. O índice H ele foi criado pelo George Hirsch com o objetivo de quantificar a produtividade e o impacto de cientistas baseado em seus artigos mais citados. E para isso, ele criou um método comparando o número de artigos publicados e o número de citações de pesquisadores laureados com o Prêmio Nobel de Física nos últimos 20 anos. Então, com isso, ele buscou validar essa proposta e observar essa distribuição de índices H desses pesquisadores. Então, em resumo, o índice H ele se define por ser o ponto de encontro entre o número de citações com o número de papers publicados. Por exemplo, se um pesquisador ele tem um índice H de 20, isso significa que de seus artigos publicados ele tem pelo menos 20 contendo 20 citações. Se o índice H for 35, isso significa que ele tem pelo menos 35 artigos publicados com 35 citações. Ele pode ter 100 artigos publicados? Pode. Mas desses 100, 35 contém pelo menos 35 citações. Ele pode ter um artigo com 1000 citações? Pode. Mas ele tem 35 com 35 citações. E o que ele viu nessa distribuição dos pesquisadores laureados foi um pico de índice H entre 35 e 39. Então isso significa que para um pesquisador da área de física ter maiores chances de ganhar um prêmio Nobel, ele precisaria ter o seu índice H contido entre esse intervalo de 35 a 39. Onde nós podemos ir buscar esse índice H do pesquisador? Basta ir até o Google, digitar o nome dele e vai aparecer aqui um link para o Google Scholar. Clicando em cima, a gente deve identificar toda a produção do pesquisador. Percebam que aqui está representado o índice H, o valor do índice H do pesquisador, 27,
o número de citações e aqui alguns índices criados depois pelo Google, que são indicadores a partir de uma certa data, por exemplo, de 2015. Também é possível identificar aqui o número de citações ano após ano de todos os artigos daquele pesquisador. Percebam que aqui em 2020, o ano ainda não finalizou, portanto, o número de citações é menor em comparação dos anos anteriores. Embora essas métricas sejam importantes para definir a qualidade de uma revista, o quanto que ela influencia aquela área, o quanto que é importante publicar nessas revistas para se ganhar mais recursos e também para se observar a qualidade daqueles pesquisadores que estão produzindo, nós precisamos identificar algumas características que são problemáticas dessas métricas. Por exemplo, autocitações e endogenismos, que inflacionam o índice H daqueles pesquisadores, ou mesmo tendem a aumentar o fator de impacto de uma determinada revista, sem necessariamente serem contribuições relevantes para aquele estudo. Então a gente cai num cenário em que essas citações se tornam espúrias. Há também uma característica em que artigos de revisão tendem a ser mais lidos e citados do que artigos de resultados. Logo, revistas que se especializam em publicar artigos de revisão tendem a ter fatores de impacto mais elevados. Há também uma outra característica que é o regionalismo de periódicos, e isso é importante principalmente quando a língua daquele periódico não é o inglês. Por exemplo, é comum periódicos russos publicarem em russo, e muitos desses periódicos são muito importantes em algumas áreas, como por exemplo a física nuclear. E talvez a preocupação maior da comunidade científica seja basear as avaliações de mérito científico apenas por indicadores de produtividade. Mas ela parece ser uma multiplicadora das desigualdades entre os grupos de pesquisa, seja dentro do próprio país ou quando nós comparamos o Brasil com outros países. E por fim eu quero comentar a importância de iniciativas como a da agência BORE, que é uma agência de divulgação científica e que tem uma parceria muito intensa com pesquisadores do Brasil e do mundo, para que essa informação que seja divulgada por esse portal de informações seja uma informação acurada e fruto, de fato, de pesquisas científicas. Ações como essa colocam a divulgação científica num novo patamar, num patamar de muito mais proximidade com a comunidade acadêmica e, portanto, toda a população tende a se beneficiar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse apanhado geral e finalizo com a frase "Aqui se ensina porque se pesquisa", do Oswaldo Cruz. Muito obrigado e até a próxima.